Mas, Saulo, mudando um pouquinho de assunto, quando a gente começou a conversar, você falou que você queria fazer mecatrônica. Não, eu tô zoando. Deus me livre. Ah, tá, porque eu já ia te Tá no bater meu aqui. curso. Ah, tá. Inclusive, corta essa parte lá, porque os professores que às vezes não vão gostar Vai muito. ficar mal explicado isso aí. Tu tem Exato. alguma extra? É. Esse assunto é polêmico. Aqui. Eu já participei de vários extras. Eu Eu acho que tu tô. tá ghost. Hã? Tu tá ghost, né? Na extra. Tipo, tu tá lá, mas. Sim e não. Ah, Teve uma época que eu acho que principalmente ali no segundo ano da pandemia, eu comecei a cometer um crime, que é se auto-sabotar academicamente. E, ghost time. é, e eu entrei em muito mais coisa do que eu deveria. Chegou um momento que eu olhei assim, contando também, tipo, a língua estrangeira que eu tô estudando, contando ser representante discente no departamento e tudo mais. Quando eu parei para contar, eu tava em 15 atividades extracurriculares Ah, diferentes. não, que isso, tá zoando, velho. Não Mas é que tu. foi uma Peraí, coisa. não é que tu se sabotou, tu vendeu tua alma, cara. Não, foi. Mas foi um momento delicado, assim, tipo, foi a época que a minha família tava doente. E eu fiquei numa noia, porque eu tinha na minha cabeça que eu vou me afogar com o trabalho. E se eu estiver me afogando com o trabalho, eu não vou prestar atenção no que está acontecendo na minha volta. Me afoguei com o trabalho, continuei prestando atenção no que estava acontecendo na minha volta. Vulgo, não dei conta nenhuma coisa nem da outra. Fiquei malzão. E foi também a época, eu também tranquei o curso um ano. Cheguei a te falar Não, isso. você não tinha me falado. Eu tranquei o curso durante um ano. Por mais, eu tranquei já no final do semestre, então assim, eu tranquei por um ano, mas só aproveitei 6 meses. Bem triste. Porque chegou um momento em que, exatamente quando eu estava com muitas atividades extracurriculares, e eu ia reprovar umas 5 matérias diferentes. Eu ia ter que repetir basicamente tudo. E não tinha como, tipo, não ia nem pra REC, nem pra porra nenhuma. Eu ia direto pra reprovação. E não por falta de vontade de fazer, porque tinha duas matérias que eu gostava, que eu me empenhava, eu tava indo bem, tava com média já para ser aprovado na matéria antes do semestre acabar. Mas o resto, que era o que eu não gostava, que eu simplesmente comecei a ignorar, porque eu tinha muita coisa pra fazer, tava afogado, tipo, afogado, reprovado, ainda sem ter feito sub, sem ter feito REC, nem, eu não ia nem direto pra nada. Então, assim, eu tava numa dicotomia muito absurda, assim. E aí eu decidi, não, ó, ao invés do barco afundar, vamos. Se eu já vou ter que fazer a porra do ano inteiro de novo, vamos fazer sem manchar o currículo inteiro? Então eu tranquei o curso. Ao invés de afogar o barco, explode ele pra não deixar nenhum resquício e faz de novo. Exatamente. Não, Metaforicamente falando. não, ao invés de afogar o barco, eu encalhei ele e comecei a consertar. É, Basicamente também. isso, assim. Começar a consertar o barco com silver tape. Aí o ser humano volta esse semestre, o que que ele faz? Puxa 10 matérias. Esse de agora? Esse de agora. Nossa, tá com quantos créditos? Se não era 40, era bem próximo. Mas enfim, tipo, não, o pior de tudo que não foi porque eu quis. Teve, teve um rolê lá de metrologia, né? Acho que isso é um problema da USP que uma matéria não foi dada e a gente teve que. E ninguém escolheu ter essa matéria agora, né? Então ela apareceu de supetão na minha grade, junto com outras coisas que eu precisava fazer. E aí chegou num momento que, tipo, cara, as matérias nem eram difíceis. Era só porque era muita coisa. Na minha cabeça, tipo, sabe quando você tem uma porta pequena, você tá tentando passar um piano? É isso, não passa, não adianta. Então, é, mesmo que, pô, só, um objeto simples, alguma coisa, não interessa, tipo, não passa, não passa. E eu cheguei a excluir 2 matérias esse semestre e fiz 8. Cara, foi muito melhor. 2 matérias que eu tirei que nem estavam empacando tanta coisa, mas só de ter menos volume de informação chegando no meu olho, melhorou muito. Ah, cara, eu tô com essa filosofia de vida de que,
Vou com calma agora, Não, fazendo é direitinho. melhor se você pode. É melhor você formar bem, ficar forçando a barra e. Mano, é aquilo, se você força a barra, eventualmente vai cobrar, a conta chega. Você vai estar exausto, vai estar cansado no fim de semestre. E pode acontecer de você reprovar só por conta dessa exaustão. Assim, você está preparado para a matéria, tá pronto para fazer as coisas, mas está tão exausto que o negócio pesa. E aí, se você reprova, cara, porra, você reprovou, você vai ter que fazer no ano que vem de novo, e você vai ter mais carga horária pro ano que vem, e por aí vai, sabe? Então, tipo, é melhor você dosar as coisas e formar em mais tempo, porque, cara, não é à toa. Ah, beleza, você não formou no perfil ideal, foda-se. A escola fala que você pode formar entre 4 e 7 anos e meio. Ou seja, você tem entre 4 e 7 anos e meio para formar. Às vezes nem a USP entende isso, mas foi ela que ditou. Então, assim, é isso. E ainda Não, mais a gente, porra, a gente passou pelo fim do mundo, cara. Uma fucking pandemia. se dê a liberdade de ir com calma, né? Sim, De cara. respirar um pouco. Sim, sim. Pô, imagina lá que se eu não posso estar errado, mas se eu não me engano, diz que se o aluno tiver algum problema no sentido de saúde mental, ele pode estender a formação dele. Porra, se tem uma pandemia e todo mundo morrendo e o caralho a quatro acontecendo não for uma Se situação não for um dessa, argumento razoável, né? Nossa, eu não sei o que vai ser. que bom, pelo menos um pouco de luz aí, um pouco de humanidade. Cara, tipo, eu acho muito interessante que muita coisa mudou e nada mudou ao mesmo tempo durante a pandemia. Tipo, eu voltei pra USP, eu vejo muito amigo meu que mudou completamente o sentido do que eles queriam da vida. Mas continua falando as mesmas piadas, a gente ri das mesmas histórias de quando a gente era bicho e tudo mais. Então, é muito estranho, cara. É muito estranho. Porque você tava perto das pessoas e ao mesmo tempo longe, sabe? Muito estranho. Quanto tempo tu ficou lá em Imperatriz durante a pandemia? Cara, pouco tempo, pouquíssimo. Porque quando começou a pandemia, eu fui pra casa da minha namorada, aqui em São Paulo, no interior. E eu fiquei lá durante um ano, praticamente. Um ano? Não. Alguns meses. Aí eu fui, passei a Semana da Pátria em Imperatriz. Depois eu voltei para São Carlos, continuei fazendo o resto do semestre. E aí, 2021, eu voltei para lá, acho que foi a época que a pandemia começou a, tipo, ela teve um baixo ali, que as coisas começaram a ficar um pouquinho normais, aí teve o ano novo e voltou e explodiu de novo. Nesse baixo, eu voltei para Imperatriz. Fiquei lá um tempo, passei um mês com os meus pais, trancado dentro de casa, mano. E foi bem legal, assim. Mas eu não, tipo, eu não consigo produzir Imperatriz. Imperatriz pra mim é tipo um lugar que eu só tô pra levantar as pernas e ficar deitado no sofá. Eu não consigo. Nosso cérebro já Pode, se configurou para ser assim. isso, pode estar pegando fogo, pode estar explodindo alguma coisa. Eu vou ser demitido, levado pra um campo de concentração depois. Se eu tô Imperatriz, não interessa, mano. Eu tô indo, sabe? Aliás, consegue pensar em voltar para Imperatriz como alternativa de vida? É porque assim, eu tenho. Eu nunca fui muito de comentar sobre isso, mas eu também nunca escondi de ninguém que o meu sonho, o meu objetivo a longo prazo é ser professor. Porque algumas das pessoas que eu mais admiro na minha vida são professores. O Glauco, lá do Expoente, Imperatriz. Alguns outros professores. O João Neto é uma pessoa que eu admiro muito lá em Imperatriz. Outros professores que a gente teve no IFMA, foram pessoas que deram oportunidade pra gente e em algum momento eles tiveram uma experiência larga de trabalhar no mercado e foram levar essa experiência para outras pessoas, sabe? Mesmo o Glauco, porra, ele passou pela mesma coisa que a gente passou no sentido de ser fudido, estar estudando no ensino fundamental, numa escola técnica e depois prezar pela educação de outras pessoas, sabe? Para que elas pudessem ir mais longe. Eu acho isso muito bonito, cara. Eu acho isso muito, muito legal. Então, assim, a possibilidade remota que tem de eu voltar pra Imperatriz é se um dia me der na telha de querer ser professor lá.
Mas é bem remoto. É bem remoto. Porque eu sinto muito que eu tenho que devolver as coisas as oportunidades que eu tive, sabe? Aqui em São Carlos eu sou voluntário num cursinho, chama ONG Fênix, é uma ONG que dá aula para alunos de baixa renda. E, no geral, os professores nessa ONG são estudantes universitários. Cara, eu faço de tudo para pensar, cara, o que que me faltou quando eu tava estudando e como que eu posso ajudar essa galera com o que me faltou, sabe? E para mim é muito gratificante ver o pessoal agradecendo, falando, não, obrigado, professor. Ah, professor, finalmente eu entendi alguma coisa. Eu sinto, tô muito, Recarrega as forças. nossa, É uma ótima sensação. tô muito puxando a bola pra cima de mim, mas é muito bom, cara, é muito satisfatório, assim. É, e eu acho que, tipo, tem que ser isso, cara. A gente tem que pensar, se a gente saiu de um lugar, saiu de um buraco e precisou de ajuda de alguém, significa que tem alguém no buraco que tá querendo sair e precisa da ajuda de alguém. Então, sei lá. Eu penso num médio prazo ainda também de conversar, tentar incentivar o pessoal no Instituto Federal mesmo a participar das competições de robótica. Eu lembro que quando a gente estava lá, pelo menos não tinha os times de robótica, que é uma das partes que eu acho bem legal dentro da engenharia. Eu estou estudando engenharia aeronáutica, mas eu tendo muito mais para a parte de controle do que as outras áreas da aeronáutica e, cara, é muito legal. E, tipo, é muito simples, tipo, não tem muitos segredos. Se você ensinar direito, o moleque do ensino médio vai longe. E tem muito instituto federal aqui no Brasil que eles vão pra competição de drone, vão pra competição de várias coisas que tem no país e, tipo, sabe, o nosso não tinha nada. Que competição que tinha no Instituto Federal, cara? Até a feira de ciências que era ficou uns 2 anos sem ter e a gente só teve no terceiro ano, não sei se você lembra disso. Lembro. É, E tudo bem, não. Eu vi, das últimas vezes que eu fui em Imperatriz, eu vi que melhorou algumas coisas. Mas, cara, precisava o pessoal acordar e pensar, porra, os institutos federais, pô, o Instituto Federal do Espírito Santo, os caras faz, tipo, tem uns aviões umas competições de planador, umas coisas assim, sabe? Eu posso estar falando bosta de novo, mas. é, eu lembro que tinha uns amigos meus que falaram que fizeram, era um, tipo, modelo de avião ainda no ensino médio, durante o. Outra maluquice é o Instituto Federal achar que. Porque o IFMA, não sei se você sabe, mas ele teve fases, né? Ele passou do Cefet ali, que você fazia 3 anos e podia fazer mais um ou dois de Uhum. técnico, mas era opcional. Aí passou a ser integral, e aí você tinha aula de manhã e de tarde. E depois passou a ser o integrado, e é o que a gente teve. Tá. E. Desculpa, cara, mas, porra, você não ensina a parte técnica direito e nem o ensino médio direito. É, É tenta tipo, abraçar tudo, mas não tem nada. e o melhor de tudo era do tipo, por exemplo, a turma do meu irmão passou um ano sem ter aula de história. Isso foi depois que a Cida aposentou. E o melhor de tudo é a resposta dos pedagogos para quando eles questionavam por que que não tinha professor de. Os pedagogos falavam que é uma escola técnica. A gente quer que vocês se fodam quanto ao ensino médio. Não falaram isso, obviamente, Aham. mas eles falavam, não, aqui é uma escola técnica. Se você não está satisfeito, sentimos muito. Cara, é muito ridículo. É muito Nossa. ridículo. É tipo assim, não, tipo, beleza, é uma escola técnica, mas se vocês estão oferecendo na grade curricular um ensino médio normal, vocês têm que dar um ensino médio normal. E isso pro curso que nem tem tanta matéria assim. Quando você pensa na grade curricular do IFMA, porra, a gente tinha 2 aulas de matemática por semana. 2 horas de aula, né? Uma escola, tipo, as outras escolas estão ali, tipo, vamos por ali no mesma qualidade de ensino que o IFMA, só que do lado particular, ela tem 6 aulas por semana de matemática. Isso que é louco, Saulo, porque, tipo, eu não tinha ideia disso porque eu nunca tive um referencial, né? Tipo, o IFMA foi o meu referencial porque eu sempre estudei lá. Mas para e pensa, a gente tinha 2 aulas de física por semana, 2 aulas de matemática, 2 aulas de química.
Mas isso não é nada, é muito Sim, é pouco, muito cara, muito pouco. pouco. E Cara, não em sei inglês, se eu não sei se você lembra, mas em inglês a gente tinha semestre sim, semestre não. E era uma hora aula por semana. 1 hora aula por semana E era. por algum motivo eles achavam que a gente tinha que saber inglês. Mas a gente, assim, na época, na idade, achava aquilo do razoável. Cara, eu Hoje, nunca achei razoável. Eu sério, nunca achei porque pra razoável. mim eu tava no mundo da lua, tava completamente alienado, sabe? Pra mim aquilo era ok, beleza. Mas agora, cada vez que eu repenso, é um absurdo. Olha, Saulo, a gente não teve vetores em física. Tipo, vetores é a base da física, a gente não teve. Eu não sei se você lembra, mas física, a gente, primeiro semestre, é cavar fundo. Mas vamos lá, 2014, 2014. primeiro semestre de física. O professor era um professor substituto. Era o Israel. Eu não ia falar nomes, mas Ah, ele mesmo. aham. E, tipo, eu não culpo ele porque, assim, a área de formação dele nem era na parte física, mecânica, coisa assim. Ele não era pra ele estar lá pra dar Uhum. aquilo. Mas ele tava como professor substituto. Pô, você lembra que depois a gente viu ele tava fazendo experimento de química, cara? Umas coisas completamente nada a ver. Tava vendo coisa de solução lá no laboratório de química de soluções e celulose, não sei o que lá, que tinha Uhum. no bloco afastado lá. Sim. Mas enfim. E esse professor, ele deu aula de física pra gente durante um semestre. O primeiro semestre, que era pra gente ter toda a parte de mecânica cinemática, antes de dinâmica, né? Era primeiro semestre cinemática, segundo semestre dinâmica. A nossa parte de cinemática, ele chegou até morrendo no movimento uniformemente variado, né? Era só para falar que chegou na fórmula do sorvetão. Aham. E ele literalmente falou: Ah, trabalho e energia e movimento circular uniforme e uniformemente variado, que estão na grade, eles estudam em casa. Não lembro, eu não sei se você lembra dele falando isso. Eu lembro como se fosse hoje ele do lado do quadro, assim, e falando, o quadrozão branco lá com o pincel, falando: Ah, isso aí você estuda em casa. Cara, você quer saber a única coisa que eu lembro Por quê? da. Antes que bote a culpa no professor porque ele não cumpriu a carga horária. Ele não tinha horário pra dar, Não cara. Ele tinha tinha. 2 horas de aula por semana. Sim, Não sim. tem como você, não é tempo A, não dá tempo hábil de você ensinar pra um moleque que acabou de chegar do ensino médio. Muita gente na nossa sala chegava de uma escola muito ruim, e o ensino fundamental era você comer terra, tá ligado? O ensino fundamental era se esconder pra não apanhar dos valentões. Exato. É, E, cara, o pior é que eu acho que eu fiz um Enem numa das escolas que a galera lá do Instituto estudou. E, cara, era horrível. Horrível. Meu Deus. E, enfim, eu ainda sou muito privilegiado porque eu vim de uma Não, não, escola. isso eu falo direto, Saulo. O fato da gente estar aqui, mesmo. Ah, você pode falar, a gente veio de escola pública, a gente veio do interior do Maranhão. Mas o fato da gente estar no ensino superior mostra que a gente é privilegiado. Mesmo entre os mais sofridos, a gente é privilegiado sobre esse povo, Sim, sabe? sim, sim. Então é Cara, reconhecer isso. ok, no início da live a gente tava falando sobre o Ramon, que estudou com a gente. Cara, o Ramon. Desculpa, eu fico feliz por ele tá num lugar foda, ser uma pessoa foda, mas o nível de pessoa que ele é, pra ter que estudar numa faculdade particular em Imperatriz, porra, vai tomar no cu. Não, Não, sim, não, sim. tem muita gente, tem muito desperdício de talento naquela cidade, cara. Não naquela cidade, no Brasil inteiro. Tem Brasil muita inteiro. gente que um pouquinho mais de chance, sabe? Ia conseguir. E eu lembro que eu acho que eu conversei com ele, ou, enfim. Mas, no geral, tem muita gente que não vem pelo simples fato de que ou a família não tem condição, e quando eu falo não tem condição, não tem condição. Mas tem bolsa, tem. Mano, não dá, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Você tem que pagar pelo menos 1.000 conto num certo nível do ano para poder voltar para casa visitar a família. E não é todo mundo que pode ficar desembolsando isso. E, mas fica aí sem viver a família, é a vida. Mano, o cara desiste. Porque aqui não Não é, tem tipo, mente que não aguenta, tem cara. mente que aguenta, cara. Você fica, tipo, caralho, sabe?
E para mim, que eu tenho todo o privilégio de poder voltar, que a minha família tem condição de me manter aqui e tudo, eu sinto o impacto de não poder, de ficar perdido, de estar numa cidade sozinho e tudo mais. Imagina alguém que não tem condição de voltar para casa, sabe? É muito, muito pesado. As pessoas, às vezes, elas falam muito sobre quem quer consegue, mas não para pra Não é assim que pensar. funciona. Geralmente, quem fala esse tipo de coisa ou passou por um perrengue, mas não foi tão difícil assim, ou não passou por perrengue. E aí, o pior de tudo é o segundo caso, mas enfim. Assim, eu tenho vários amigos que moram nas regiões próximas, né? Araraquara, Campinas, Ribeirão, eu fiz várias amizades. E eu sempre deixo claro pra eles, olha, vocês não têm noção como é poder voltar final de semana pra casa, abraçar a mãe, abraçar os avós. Eu só volto a cada 6 meses e agora, nessa vez, vai fazer um ano. Então, assim, eu tô muito, eu não demonstro pra vocês, mas eu tô muito desgastado por dentro. Toda noite antes de dormir eu penso, eu tenho que me segurar pra não chorar, porque vai passando o tempo, vai desgastando. E isso é algo que a universidade não vê, cara. Ela quer ver o teu desempenho acadêmico, ela não quer ver tu humano. Então, se tu tá passando por problema psicológico, e nem vem falar, mas tem psicólogo da USP, vai tentar marcar lá pra você ver. Inclusive, eu acho que da engenharia não tem mais. Pois é, nem tem mais. E não só isso, o fato de você estar longe da sua família, o fato de você estar num lugar com uma cultura completamente diferente, vai desgastando aos poucos, Cara, sabe? só a cobrança. A Cobrança, cobrança, a cara. cobrança em si, ela já te fode. Ela te pode num nível que você desiste do resto dos aspectos da sua vida e foca só nela. E aí vai ficando no canto da sala e você vai focando em, pô, estão me cobrando isso, eu tenho que entregar, tenho que entregar, tenho que entregar, tenho que passar madrugada, virar madrugada no aquário, tenho que acordar cedo e correr atrás de busão e correr atrás de professor, porque eu fiquei doente, não pude fazer a prova e tá. Tudo isso vai juntando assim. E aí você olha para os outros aspectos da sua vida, eles estão lá, abandonados, sabe? Quando termina o semestre, que a gente cai na cama, assim, eu não sei se acontece contigo também, mas desce o mundo de coisas das minhas costas, mas aí eu me deito na cama e eu fico, caralho, como eu tô acabado, irmão. Porque, mano, chega o fim do semestre, eu não dormi direito faz muito tempo, eu não saio pra caminhar tem meses, eu não. Sei que você é mais saudável ainda, consegue fazer mais coisas do Ah, que eu, mas, mas cara, cara, eu tô falando porque eu tô falando do meu estado agora, sabe? Tipo, antes de começar o semestre, eu tava criando uma rotina de caminhar, tava criando uma rotina de meditar, tava conseguindo dormir bem, num horário bom, acordar cedo e etc e tal. Porque durante o meu dia, durante as férias, eu ainda fazia. E não tô falando que nas férias eu tava jogando, assistindo só série, coisa do tipo. As minhas férias eu tava usando pra ir com a minha iniciação científica, fazer pesquisa, ajudar o pessoal do laboratório e tudo mais. E, tipo, não que eu ajudasse muito, mas eu conseguia ter uma vida normal, sabe? sim. Caminhar, fazer as coisas todas, cozinhar às vezes, ter uma alimentação controlada e tudo mais. Começa o semestre. Você vai desandando, assim. E é de pouquinho em pouquinho. É aquele 5 minutos, sabe, porra? Se eu for comer agora, eu vou perder 5 minutos que eu podia estar estudando um pouquinho mais. É a soma dos pequenos caos, sabe? Os caos pequenininhos vão se juntando, 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 Exato. virando uma bola de neve. E Exatamente. assim, você fala muito, Ítalo, você tá aí, pelo menos fazendo academia, mas Saulo, tá, vou falar uma coisa que eu nunca falei. Eu não tô fazendo academia pra ficar gostoso, pra ficar bonitão. Eu tô fazendo academia porque foi a única válvula de escape que eu encontrei pra não fazer uma loucura. Sim. Falando Sim. sério, que Sim. foi Não, e assim, é uma, tipo, muita coisa. Tipo, o pessoal, puta, estudante. Porque a gente ainda tem o ponto de que, pelo menos, é, a gente não tá com as válvulas de escape mais perigosas, sabe? Tem muita gente sim, que olha para sim. estudante e pensa, pô, estudante universitário, um bando de vagabundo, fica fumando, usando droga. Meu irmão, você põe no lugar do cara que tá usando droga pra você ver. Nossa, Tipo, ele tá nas últimas dele, a droga. exato. Tipo, você tem noção que tem muita gente que tá aqui, que a melhor coisa que acontece com ele, é o efeito rebote da droga, cara. É tipo, é o vício dele, porque ele não consegue aguentar a realidade. E isso tudo por conta de cobrança, por conta de disso, porque tudo que ele vai fazer, ele tem que ser comparado com os caras que já tiveram fizeram um cursinho ITA e tiveram um cálculo no ensino fundamental, sabe? Sim, Umas sim. coisas assim.
E aí, tipo, ele vai se. Cara, muita gente. Nossa, eu. Sempre que eu converso com alguém que veio de escola pública, é incrível como não falha. A pessoa fala, cara, eu tô acabado e eu não aguento mais, porque toda vez que eu paro pra pensar, que eu paro pra respirar, eu penso, pô, o filho da puta lá que chegou no cursinho fudido, passou 4 anos estudando integral e derivada, tá conseguindo passar, tá Eu, conseguindo assim, fazer eu isso. simplesmente deixei esse pensamento ir, cara, porque se eu Não, é. continuasse, eu ia acabar, eu ia me Sim, acabar, sim, sabe? Mas sim. sabe o que mais me dói aqui? O que mais me dói é saber que a minha avó tá envelhecendo, e eu tô envelhecendo longe dela também. Assim, ela já demonstra sinais de Alzheimer, sabe? Foi ela que me criou, eu chamo ela de mãe. Sim. Me dói muito saber que eu tô aqui, que eu tô me esforçando tanto, que eu não sei necessariamente se eu vou ter uma resposta a todo esse esforço. E às vezes o que mais dói é saber, é pensar, ver aquele pensamento, será se tudo isso tá valendo a pena? Porque eu me sacrifiquei tanto, foram tantas noites durante um ano pra fazer a FUVEST, e não só isso, depois de tanto tempo, tô me sacrificando tanto, tô me doando tanto pra isso, pra ver as pessoas que eu amo envelhecendo. Foi assim, quando eu pensei isso pela primeira vez, eu chorei tanto, porque foi um choque, porque a imagem que eu tinha da minha avó era de uma mulher extremamente forte, jovem, guerreira. E aí teve um certo dia que a mamãe mandou uma foto minha, uma foto dela, da vovó, que ela tava velha. Que ela sabe quando uma foto transmite um ar, não sei Cara, explicar deixa direito. eu te falar Foi uma que eu caí coisa. na real, que eu entendi. A pessoa que eu amo tá indo, Sim, sabe? sim, sim, sim. É, eu não cheguei a comentar, mas quando eu fui pra Imperatriz, que eu falei que eu passei uma semana, a Semana da Pátria, um baque pra mim. Porque eu tava conseguindo levar as coisas, tipo, a pandemia começou, tava uma bosta e tudo mais. Mas eu tava conseguindo levar as coisas. E foi bem, assim, um momento de virada, assim. Porque eu cheguei em Imperatriz, a minha mãe tava doente. Ela tava andando, tipo, ela não conseguia andar. Começou por aí, sabe? No primeiro dia ela não saiu da cama. Minha mãe, ela tava tipo, muito mal. O cabelo dela tava grisalho, grisalho, grisalho. Ela mal conseguia, tipo, ela falava só que bem cansada, assim, dava pra ver o cansaço nas palavras dela. E ela não tava conseguindo andar. Cara, pra mim isso foi muito choque. Muito choque. Tipo, muito choque. As coisas em casa, tipo, tudo largado. Minha mãe nunca deixou as coisas ficarem largadas. É, as coisas em casa, tipo, faltando fazer, ou qualquer coisa assim, enfim. Cara, pra mim foi muito choque. Porque na minha cabeça eles estavam bem, a minha mãe estava doente, mas ela estava bem, estava levando, estava sem problema nenhum, estava fazendo como se tudo tivesse acontecendo do mesmo jeito que estava quando eu estava lá antes, sabe? E, cara, depois que eu voltei, tipo, meu sono desregulou, a minha alimentação desregulou, eu voltei não pra São Carlos, pra cidade da minha namorada, mas, cara, foi um baque, assim, tipo, muito grande. Eu lembro que na época eu tava fazendo uma matéria difícil, eu tive que largar a matéria, porque, tipo, foi terrível, mano. E, enfim, mais um monte de coisa acontecendo, né? Porque o mundo tava num cenário ridículo e várias outras coisas. Eu lembro que logo depois disso, lá, tipo, no dia do meu aniversário, no dia que a gente tava comemorando o meu aniversário, tipo, eu tava comendo bolo quando minha mãe mandou mensagem que o meu avô de consideração tinha morrido. E, cara, aquilo me derrubou, tipo, muito, muito. Que foi um período, assim, setembro a outubro ali, parece que foi. Dava uma queda, eu ainda tava no chão, mas tava caindo ainda, sabe? E, sei lá. E foi quando eu me dei conta, assim, que, tipo, porra, meus pais estão ficando velhos, cara. Meu pai aposentou ano passado, cara. Você tem noção? E, tipo, eu ficava, cara, quando meu pai falou, não, eu aposentei, eu tô em casa, só É sentado estranho aqui, quando velho. vai cair na ficha. E não é de uma vez, é aos poucos que vai acontecendo isso. Exato, cara. E aí, tipo, você fica pensando, puta, daqui a um tempo, meu pai e minha mãe aposentados, sem trabalhar, daqui a um tempo a inflação vai comer o salário deles, o IN, problema com o INSS e tudo mais. Daqui a pouco eu vou ter que manter ele. Daqui a pouco eu vou ter que ajudar eles a tomar banho, a fazer as coisas, porque eles não vão mais dar conta. Ou seja, a idade chega, saca? E não, tipo, não tá tão longe, sabe?
Meus pais já têm que viajar pra fazer exame porque os problemas de saúde já são tão complicados que não dá pra fazer só lá em Imperatriz, saca? Então, assim, tipo, começa a pensar. E aí eu penso, cara, porra, se precisasse vender uma casa, se precisasse fazer as coisas, tipo, vender tudo, onde que eu ia morar, sabe? Sei lá, a idade vai chegando, tipo, tudo bem, porra, a gente tem 22, eu acho que, sei lá. Tudo bem que eu ainda olho pra essas fotos, por exemplo, foto de Imperatriz, pra mim é uma vida que nem é mais minha, assim, mas que o contexto mudou muito, sabe? Que eu já tô acostumado com todo dia ter que resolver um BO aqui em São Carlos, então eu vejo várias coisas, resolvo várias coisas aqui em São Carlos. Pra mim isso é uma outra vida. Mas, não, tipo, daqui a pouco, mano, a gente vai ter que, sei lá, saca? É triste. A gente tá ficando velho. É É toda, isso. toda essa conversa Tudo isso converte pra pra falar que isso. a gente tá ficando Mas velho. não falar só pra isso, falar também que a gente carrega uma história de luta que não é comparável com quem tá aqui e tira uma nota alta. Às vezes eu gosto de pensar isso, porque eu pensava, nossa, beleza, esse cara aí é Ah, é assim, incrível, tira 10, beleza, vou falar pra você o seguinte. mas se esse cara tivesse no meu lugar, será que ele teria chegado onde eu cheguei, mesmo com tanto esforço? Às vezes eu penso isso também, É entende? aquilo, eu não duvido que a pessoa chegue e tudo mais. Eu não gosto de tirar mérito da pessoa, sabe? Mas eu também não. Eu não engulo algumas certas coisas que a USP faz. Porque o cara que estudou lá no cursinho ITA, não sei quantos anos pra poder chegar, não é culpa dele que a universidade é filho da puta. É culpa da universidade que não se dá conta. Porque tem professor, até hoje aqui na USP, que se nega a aceitar que tem aluno que entra por Enem. Você pensa que isso existe ainda na USP? Imagina se vai ter uma política para entender qual o contexto dos alunos e transformar esse contexto e adaptar as aulas para o contexto do aluno. É Ô, muito diferente. Eu acho legal que você falou do negócio de. Ah, é muito fácil você poder voltar no fim de semana. Porque eu morei um tempo em República, né? E, tipo, cara, era muito estranho. Porque, tipo assim, chegava o fim de semana, os caras catavam as roupas deles sujas, socava dentro da mala, sumia. Voltava segunda-feira de carona, de alguma coisa assim, roupa toda lavada, as coisas e tal. Aí você perguntava, não, mano, você tem alguma coisa? Ah, porra, eu tenho, mas lá na minha casa. Ah, mano, você tem alguma coisa? Ah, não, eu tenho, mas porra, lá em casa. E aí, tipo, eu ficava, mano, cara tem. A vida deles não é aqui, saca? As coisas deles, tipo, os pertences deles, os videogames, as memórias, as coisas, estão lá em São João da Barra, São Joaquim da Barra, Ribeirão Preto, uhum. Campinas, alguma coisa assim. Cara, a minha vida tá aqui. Quando eu vim pra cá, eu não tô longe da casa dos meus pais. Eu vim de mudança. As minhas coisas estão todas aqui. O que sobrou na casa do meu pai tem uma coisinha ou outra, mas as minhas coisas principais estão aqui, sabe? Eu não tenho, se eu sujar a minha roupa durante a semana, eu tenho que lavar no fim de semana. Eu não tenho mamãe para lavar para mim, sabe? Eu não tenho mãe para fazer comida para mim no fim de semana. Não tenho churrasco do tio para ir no fim de semana, sabe? É bem complicado. Não que se ainda pudesse eu iria, porque o maluco que fica um monte de extracurricular não tem tempo pra porra nenhuma. Você tá fazendo eu rever tudo isso de uma maneira que eu nunca vi antes. É Tô meio isso. que em choque agora, Ítalo, me porque fala uma coisa. Você passou um ano longe de Imperatriz, certo? Me pergunto quantos dos teus colegas que passaram um ano longe de Imperatriz? Qual dos teus Imperatriz, colegas... Não, de um Imperatriz tudo monte. bem, da cidade deles. Mas qual dos teus colegas que durante a Semana Santa, que era uma semana e ainda teve gente que emendou ainda com outra semana, não podia voltar para casa? De forma, tipo, não é que ele não precisou ficar por algum... Não podia voltar para casa. Quantos deles? Todo mundo voltava. Ninguém, todo Só a mundo volta. gente ficava Só a aqui. gente fica. E Não, a gente tipo, tem uma galera, tipo, tem gente sim, que, sim. porra, é aquilo. Ao mesmo tempo, é aquilo. É complicado a gente falar que ainda assim, ainda que a gente não volta sempre pra casa, a gente ainda tem privilégio aqui. Sim. Você vai ali no alojamento, você pergunta pra galera, a galera não tem nem família pra voltar. Eles moram ali porque moram ali, sabe? E às vezes nem mora tão longe quanto a gente, mas é porque não dá. Tá em questão de forma alguma, sabe?
Então, assim, é muito complicado. Às vezes eu me sinto, ao mesmo tempo, tipo, porra, eu fico puto que tem muita merda, sabe? Tipo, porra, os caras porra, que situação merda de eu estar aqui e não poder voltar pra casa. E ao mesmo tempo eu fico, cara, que hipócrita que eu sou que eu ainda volto pra casa, sabe? É legal você estar num lugar que é tão plural quanto a USP, porque te mostra algumas coisas que você nunca percebeu, sabe? Umas realidades, tipo, você tem desde o cara que é muito, muito fodido, e quando você vai pra Federal, por exemplo, ou UFSCar, você tem muito pior. Tem a galera que tá numa situação extrema, assim, que, tipo, só come porque tá na faculdade. Sim. E, ao mesmo tempo, você tem uns caras que estão, tipo, a minha irmã, ela morou com uma moça, e dividiu o apartamento com uma moça, que começou a ter um rolo com um rapaz. O pai dele é dono do Santander. Então, assim, sabe, tipo. E ele era lá da UFSCar, sabe? O moleque Aham. que tá falando UFSCar. Então, cara, olha o nível da pessoa, sabe? É tipo a galera que tá andando aqui de samba canção, camisa rasgada, mas aí você olha a foto dela no fim de semana, ela tá em Paris, sabe? É tipo, é outro nível, mano. Outro nível, saca? Então, sei lá, é legal pra você se localizar na vida, porque de todas as formas a universidade ela reflete a sociedade que a gente vive. Mas ela reflete também as alienações que a gente vive na sociedade. Que nem eu tava te falando, o cara que estudou muito no ensino médio, que fez cursinho e tal, ele não tem culpa. Quem tem culpa são os professores que se negam a entender que o perfil de aluno deles não é mais o mesmo. Entendeu? Ninguém parou para pensar, puta, esses alunos que estão chegando de escola pública, cálculo, grande maioria não viu nem aqui nem na China, sabe? Se viu foi porque foi num cursinho com bolsa e fudido pra fazer as coisas, sabe? É... Ah, eu vou marcar uma recuperação, ao invés de eu marcar já, não deixar marcado no início do semestre para o aluno poder se planejar e comprar uma passagem decente, com preço decente. Não, eu vou deixar para marcar REC depois que eu tiver fudido com a vida deles tudo, sabe? É, Sabe, eu me lembrei agora de algo que aconteceu na minha professora de EDO, que eu perdi uma semana de aula porque não tinha só a passagem mais barata. Eu sempre compro por conta da passagem mais barata, é o critério. E aí eu comprei a passagem mais barata uma semana depois de começar as aulas. E assim, na primeira aula ela já tinha passado um trabalho. Aí eu cheguei assim, professora, eu quero pedir desculpas por não ter vindo na primeira aula, eu não estava aqui, infelizmente eu não tinha encontrado passagem barata. Se a senhora puder, eu até mostro o comprovante para a senhora, mas eu gostaria de fazer esse trabalho agora, eu gostaria de reaproveitar. Eu tive um não. Tipo assim, ela nem quis mais saber depois. Tipo, ela não queria que eu exercitasse a explicação. Ela falou, não, não vou dar. Mas, professora, por favor, eu vim de longe, eu venho do interior do Maranhão, eu Ah, não mas se tenho eu, se eu, condições. se eu puder, se eu fizer isso para você, eu vou estar sendo injusto com os outros alunos. Até porque é completamente injusto você olhar para um filho da puta que tá numa situação desgraçada e você, ok, eu vou te cobrar da mesma forma que eu cobro do cara que mora aqui do lado. E assim, sério, era E, um e aquilo. trabalho que não ia dar trabalho pra ela falar isso. Não, tudo bem, pode fazer, você entrega depois, Não, o perfeito, melhor de maravilha. tudo é que essa galera ainda olha pra você e fala, pô, era só você ter comprado a passagem mais cedo. É, nesse É nível. tipo como se a gente tivesse, condição, saca? É como se a gente pudesse escolher, assim. Eu- você olha, tipo, cara, passagem, se eu compro uma passagem hoje pra Imperatriz, eu pago 3.000 conto. Ou Olha, mais. para vocês terem ideia, olha, as aulas elas voltam dia 18 de agosto. Eu tô indo dia 13 de agosto, porque foi o preço que eu encontrei. Eu vou perder 2 semanas de aula, porque foi a passagem mais barata que eu encontrei. Foi assim, numa loucura, foi numa promoção do Não, nada. e outra coisa, o melhor de tudo é que se você se candidata, tudo bem, eu entendo que o auxílio transporte da USP é para quem mora e tem que ficar viajando todo Existe dia. isso. Existe, existe. Por exemplo, tem gente que mora, sei lá, em Ibaté, que é uma Uhum. cidadezinha aqui perto, e tem que vir todo santo dia. Aí, beleza, a USP dá uma ajuda de custo para essa galera. Ok, não sou contra, tem que ajudar mesmo a galera que tem que vir todo dia. Mas, cara, ainda você vir todo dia de Ibaté pra cá, não significa que eu que tenho que ir pra puta que pariu mesmo que seja só uma vez que eu tenho que fazer essa viagem, não significa que eu não gasto dinheiro com isso, sabe? Sim. Ninguém, cara, tipo, é ridículo, porque assim, a USP ela te manda um formulário pra você preencher e
pelo menos eu lembro de ter respondido no formulário assim, e tinha lá distância da sua casa onde você mora com seus pais, para USP. Opções. Aí tem lá 5 quilômetros, 20 quilômetros, 100 quilômetros, 200 quilômetros. Eu não moro a 200 quilômetros da USP. Nós Eu moramos a moro 2000. a 2.300 quilômetros da USP, filho. Cara, tá muito absurdo o valor da passagem. E desculpa, mas se você acha que a pessoa que tá lá, que tipo assim, ah, beleza, a pessoa mora em Ibaté, continuando no mesmo exemplo. Eu não acho ruim que ela tem que ir todo dia e ver a família dela, se falar com a família dela e tudo mais, porque é o ambiente de apoio, a rede de apoio daquela pessoa. Beleza. Ah, a gente tá aqui, a gente vai demorar 6 meses, mas eu vou demorar 6 meses, eu vou pagar pra caralho. E se eu não tiver, eu não vou voltar. Eu não vou voltar agora no meio do ano. Tenho a sorte que os meus pais estavam com uma viagem marcada pra vir agora pra São Paulo e eu ainda vou ver eles. Mas eu não consigo voltar pra Imperatriz porque eu não sabia como iam ser as coisas agora em agosto e julho. E por não saber, eu não posso comprar uma passagem porque vai que eu marco da merda, dá conflito com alguma coisa. E aí eu não comprei adiantado. E quando eu falo adiantado, não é uma semana de adiantado, não é um mês de adiantado, não é 2 meses de adiantado. É de 3 meses pra frente, que aí você consegue um preço decente. A menos que seja uma promoção muito louca. Mas, no geral, é isso. Você precisa de 4 meses, de 3, 4 meses de passagem adiantada para comprar um preço decente. Se você não tem certeza absoluta do que vai acontecer em julho, você perde, passou desses 3 meses, você vai pagar muito. E pagando muito, desiste. Não vai voltar. E aí aí acontece que nem eu vi lá, o pessoal, os professores fazendo piada porque teve aluno que se suicidou em São Paulo, sabe? Tipo, é ridículo, cara. E aí você pensa, porra, será que pra gente não devia, eles não deviam parar pra pensar, puta, esse aluno aqui, ele gasta uma grana pra voltar pra casa. Será que não tinha como a gente dar um auxílio de transporte para eles poderem voltar e irem voltar? Porque beleza, a gente, eu e você, Ítalo, a gente ainda tem a questão de poder voltar de vez em quando. Tem gente que mora muito longe de casa que nem volta. Não volta do tipo, não vê os pais, a família há 2 anos, sabe? É você que é um aluno que está 100% dedicado, que está mergulhando de cabeça, que está desgastando da saúde mental dele para fazer prova, fazer as coisas. Mas você não quer dar um apoio para ele voltar para casa, sabe? Você fecha os olhos e coloca lá, que nem eu tava falando no formulário, 200 quilômetros. Você bota o carinha que mora a 200 quilômetros na mesma Mesma bandeja, régua, na mesma régua que o cara que mora 2.000, 3.000 quilômetros. Tem um cara que era da época, eu acho que ele estudou a família dele entrou no Amapá, se eu não me engano. E durante a pandemia, não sei se você lembra, mas teve uma época que deu problema da empresa de fornecimento de energia lá no Amapá. Não sei se você lembra dessa polêmica. Sim, lembro. E ele não tinha energia em casa, cara. E teve muito professor que ficou puto com ele. Tipo, muito professor que, tipo, nem não se deu conta que acha. Como até comentava, fazer, o pessoal, vocês viram lá, o pessoal no Amapá tá sofrendo, né? Pô, que triste esse pessoal do norte aí, tipo, professor. Então, eu tô no celular aqui. Sabe? É Eu tipo. acho que a pandemia ela veio para deixar mais claro ainda de como a USP não tem preparo nenhum para pessoas que possuem mais necessidades. Isso eu sofri na prática também. E é até irônico falar, porque quando eu passei aqui para mecatrônica em 2018, tinha um professor que ele criticava muito as unisquinas da vida, as universidades genéricas, EAD, esse tipo de coisa. Mas durante a EAD, cara, o que eu vi foi um ensino tão precarizado da USP, uma falta de preparo tão grande, principalmente para quem era mais necessitado, que eu via que tinha essas unisquinas que tinham um ensino melhor, EAD, nesse ponto. Porque você para pensar, nossa, a USP sequer tinha pensado nessa possibilidade, sei lá, de vir uma pandemia ou mesmo vir uma pandemia dar um tipo de amparo para essa pessoa. Sinceramente, Entende? porque assim, é muito. É uma situação polêmica, te falo. É. Mas falando pra você, no ponto de vista educação, do quanto que as pessoas aprenderam,
Elas aprenderam. Era melhor a USP ter fechado e reabrido agora, cara. Saulo, para de pisar em ovos, cara. Aqui eu falo com a boca cheia. Eu não aprendi nada no EAD. Nada. Eu juro pra tu, antes de eu ter burnout e trancar o curso, eu levei muito a sério por um período inteiro. Eu fiquei 6 meses sentado na frente do computador estudando. Não, vou aprender isso aqui. Eu tenho que aprender. Eu não aprendi nada, cara. Nada, nada. E assim, Não, eu nem sei quem que eu eu vou acho, eu acho. criticar. Eu não sei se eu vou criticar os professores, eu não sei se eu vou criticar a estrutura, mas o que importa é que eu não aprendi nada. E só o que eu vi foi gente colando durante a prova, gente que botava o Google Meets aberto e ia fazer outra coisa. Isso aqui eu falo com a boca cheia porque essa é a verdade. E o que eu odeio é, sei lá, a USP vir e pagar de bom samaritana para falar: nossa, não, nós fizemos um bom serviço durante a EAD, nós demos aulas, nós fizemos o que nós pudemos. Não, bolhufas, Fizeram bolhufas. porra nenhuma. Isso é Sinceramente. verdade, cara. E é muito triste porque, assim, quem tá assistindo, a gente é da USP, a gente pode falar mal da USP, tá? A USP não é uma universidade ruim, ela é muito boa. Perto, eu falo isso porque quando eu comparo o ensino que a gente tá tendo aqui com o ensino, que nem eu falei pra você, ok, Uhum, tem uns buracos. Por exemplo, os caras não ensinam a gente a fazer parte científica, os uhum. caras cagam pra gente em alguns momentos e tudo mais. Mas se eu comparo o ensino daqui com o ensino que a gente teve lá no Instituto Federal, lá no campus Imperatriz, não Sim, tem, sim, tem comparação. sim. Não tem nem o que falar, assim. Sabe o Até mito da porque, caverna de Platão? Tipo, saiu e veio pra luz. porque, por incrível que pareça, tinha um professor mais arrogante no Instituto Federal do que na USP, né? Assim, você olha pro professor da USP, pelo menos, ele, é professor, ele pode dizer que ele é professor da USP. Então, assim, tem que. É difícil tratar com arrogância. Difícil lidar com a arrogância da pessoa dessa, mas beleza, ele ainda é professor da USP. Agora, porra, professor do Instituto Federal, do Maranhão, Campus Imperatriz. O maluco tem um ego maior do que o maluco que tá em Harvard, estudou em Harvard, que estudou em Cambridge, no caralho a quatro. Puta que me pariu também, né? Complicado. Mas enfim. É... Mas a USP não se dá conta de quando ela erra. A USP não dá conta de quando ela erra, cara. É, tipo, eles fazem cagada e em momento algum eles assumem que eles fizeram cagada. É tipo assim, o, o EAD era melhor a USP ter fechado, porque a vida das pessoas ia atrasar. Mas a verdade é que era melhor a USP ter fechado e voltado agora, porque em questão de ensino todo mundo perdeu. Ah, e se você vem me falar, porque ninguém teria aprendido de qualquer forma, porque ninguém teria feito de qualquer forma, as pessoas precisam formar. Eu nem tô entrando nesse mérito, eu tô entrando no mérito de ensino, de quantas pessoas aprenderam. Uhum. Não é? Ainda que quem entrou, tinha acabado de entrar na USP, começou a EAD, conseguiu ainda se dar uma balançada e entrar no ritmo, sabe? É, agora, quem já tinha tido pelo menos um ano de estudo, então 019, 018, turmas, cara, que começou a EAD foi uma bosta. Bosta redonda, assim. Cara, que merda. Pra vocês terem noção, teve muita turma em que o professor nem dava aula, assim. O professor não se. Não, pior ainda, vamos ser sinceros. E o pessoal da matemática pode me odiar por falar isso, mas é verdade. Eles pegaram a aula gravada da universidade virtual, botaram para todo mundo assistir essas aulas. Eles não se deram ao trabalho de ver o que tinha nessas aulas. No sentido de que eles cobravam coisas nas provas, no Moodle e em tudo mais. Não tinha. Não, Não era que não foi. Não era que não tava. Não, é que não tinha. Não é que o cara passou por cima. Não tinha um negócio. eu tenho absoluta certeza de que eles não viram Eles não as viram, aulas, eles não cara. sabem, eles não fazem ideia, eles não, se duvidar, não sabem nem quem é o professor que deu aula tal aula, sabe? Aí, você vem falar porque, não sei o que. Não, não é. Foi uma merda, vocês não souberam fazer. O EAD foi uma bosta gigantesca, porque ninguém. E, cara, não é difícil. Desculpa, Ítalo, mas tem matéria. Eu tive matéria boa no EAD. Tive matéria, o meu orientador deu uma matéria. Porque é o seguinte, o professor da USP ele não aceita não dar prova. Eu não entendo por quê. Incrível, né? Eu não entendo por quê. Ou se quando faz algum. E aí é outra coisa também. Os professores, beleza, os professores ficaram sobrecarregados durante o EAD. Isso é verdade. Mas isso ainda não é justificativa para você fazer
as formas mais cagadas de avaliação possível. Sinceramente, se você coloca. Eu vou te falar uma coisa aqui. E teve uma polêmica na USP que descobriram que os alunos estavam colando a torto e direito. Descobriram, assim. Descobriram no último semestre do EAD e o pessoal estava colando em cálculo 4 porque, nossa, quem imaginaria que você botando, uma prova difícil para um senhor caralho, dois, de múltipla escolha num sistema no computador, você tá ali para trocar de aba e abrir qualquer coisa Uhum. na internet, pesquisar, abrir um livro, abrir qualquer coisa que você está fazendo no computador. Eles fizeram de propósito de colocar, além de questões muito difíceis, as opções eram de A a H. Assim, E, eles estavam e- e- pedindo pra não, isso, não, cara. e o melhor de tudo, de A a H, e acho que a grande maioria das provas era sequencial, ou seja, você passava para o próximo, você não podia voltar. Uhum. Meu amigo, você põe o aluno na pior situação possível, e o cara que já tá na merda por muito sim, tá vendo o mundo descendo abaixo uma ladeira pra dar uma merda gigantesca, fazendo uma prova dessa na casa dele que tem irmão gritando, que tem mãe limpando a casa, que tem enfim, tem um caos. Isto quando todo mundo tá E isso saudável, quando todo mundo né? tá saudável, quando ele não tá cuidando de alguém ainda. Tem Exato. esse ponto, muito bem lembrado. Você quer que ele não vai. Duvido que ele vai colar numa situação dessas. Sinceramente. E aí depois eles vêm e, tipo, torta, né? Beleza, não tô defendendo. Não acho que é certo. Não acho que é certo a pessoa colar na prova do coisa. Não acho. Não acho. Problema ético simples. Não, tá errado. Foda-se, ele concordou com o termo Sim. e burlou o termo, beleza. Mas você sai disso, de que você confia completamente que o aluno não vai fazer nada de errado. Você vira a chavinha e já acusa ele de fazer tudo errado, sabe? Então teve gente que tava colando e depois caiu lá no caça às bruxas da matemática Na que eles malha fizeram. fina do ICMC. Caíram na malha fina do ICMC e se ferraram muito feio, mas que era uma coisa que eles já estavam, que os alunos já estavam colando desde o primeiro semestre até então. E aí, tipo, do nada os professores se fizeram de bobo, sinceramente, porque eles sabiam, sim, que o pessoal colava. Claro que sabia. Olha, rapidinho, teve uma vez que eu tava fazendo prova de Eletromag 2 EAD. E aí um dos alunos simplesmente deixou o micro ligado. Ele não tinha, eu acho que ele não tinha percebido. Mas assim, o professor acho que ele tinha saído também, que ele não notou de primeira, mas tava lá conversando, sabe? Assim, chegaram a mandar mensagem, eu acho que no grupo do WhatsApp, né? Ô, onde isso aí? Tipo isso. Mas ele não se ligou, ele tava realmente trocando informação. Aí o professor chegou e falou, ô, pelo menos bora fingir, sabe? Então, assim, essa desculpa de não sabia, não, Não, não e o pior pega. de tudo é isso. É que a pessoa que se fez errado se fudeu, mas a pessoa que tava fazendo certo, Também rodou. não, entrando no mérito, tava todo mundo na bosta, e sinceramente, se as pessoas estão na bosta, você tem que parar e pensar o que eu tô fazendo de errado. E não colocar todo mundo na berlinda e ferrar com a vida de todo mundo, sabe? Cara, a primeira ideia que eles tiveram pra repor essa nota foi ridícula. Ridícula no sentido que era tão ridícula que nem lugar nenhum do Estatuto da USP podia ser feito. Eles queriam forçar todo mundo a voltar, ainda nem tinha havido a flexibilização das medidas sanitárias. Uhum. Eles queriam forçar todo mundo a voltar, sabe? Fazer prova presencial num anfiteatro, com todo mundo lá, Olha que sem. E foda-se. delírio, cara. Tipo, Tipo, muito virar a chavinha, eu duvido, cara. Eles falam que porque descobriram, ficaram muito decepcionados. Porra eu nenhuma, acho tudo que, mentira. assim, alguém foi, falou, tipo, algum desalmado, né? E aí, pra eu não ficar com aquela peste de que, alguém falou e a gente não Não, fez ô nada, vamos fazer alguma coisa. Ítalo, eu acho que era muito. Eles estavam esperando, tipo. É muito descontar a frustração em cima de aluno, cara. O ICMC Soa descontou, muito isso descontou também, né? muita frustração em cima de aluno.
E aí, desculpa, mas sinceramente, se você vê isso acontecendo, qual que é a solução? É você botar todo mundo na berlinda, fazer todo mundo se fuder pra chegar no próximo semestre e ter que estudar de novo cálculo 4 e fazer uma prova que foi fodida e um monte de gente reprovou? Ou você para e pensa, nossa, será que o sistema de avaliação tá errado? Será que não tem uma forma de avaliar os alunos que seja melhor do que uma prova fodida pra eles responderem? Cara, desculpa, mas, tipo, sinceramente, você olha a situação dessa e você não enxerga que a culpa é sua, puta que me pariu, sabe? Ah, não. E, sinceramente, eu tive um professor, é, eu tava falando sobre ele, meu orientador. Ele deu aula de aviônica pra mim. Ele, tipo, ele cansou de tanto fazer essas coisas, mas serviu de material de apoio para depois e tudo mais. Então foi um saldo muito positivo na matéria dele. Porque ele gravava as aulas dele falando, mostrando o slide e tudo. Ele editava os vídeos. Ele ia lá, cortava, editava, colocava tudo direitinho, um vídeo de 1 hora certinho, assim. Ele postava o vídeo e o final de cada vídeo você tinha que responder um certo formulário. Esse formulário ele tinha uma validade durante uma semana inteira para você fazer. Então isso é você pensar no EAD. O EAD é um momento em que as pessoas elas não têm a grade horária delas fixas, sabe? Elas estão em casa. Quando você está em casa, não é sempre que você vai poder focar extremamente durante 2 horas ali. Mas em algum momento talvez você possa. E é isso que os professores não pararam para pensar. Cara, todo mundo foi bem nessa matéria. Nem precisou, não precisou, não teve esquema de cola, coisas assim. Tinha um material de apoio, tinha a aula de apoio, vídeo de apoio que você podia assistir qualquer hora. E o exercício ia valer a sua presença. Você podia entregar o exercício em branco, se você não teve tempo naquela semana para responder. Entrega em branco, mas coloca o seu nome lá, pelo menos para você marcar a presença e dizer, ó, assisti a aula. Eu não consegui, não deu tempo de fazer o exercício. E o exercício valeu como nota final. Ele fez a média, fez um trabalhinho no final da disciplina também. Junto fez a média de tudo e deu certo. Mas tu não acha que isso fere o orgulho da outra? Ai, mas Cara, esse aluno não. passou sem fazer prova. Eu preciso nem responder, É né? só o Tipo, que tem, eu, é. eu não acho. Eu não acho. Tenho absoluta certeza. Porque, cara, teve professor que achou desculpa pra descontar em cima de aluno. Teve caso de gente que, tipo. Quando eu falo desculpa, eu não falo, uma desculpa, muito desculpa. Eu tive, Miguel, tive um professor, esdrúxulo. tive um professor, um colega que ele estava fazendo uma matéria e ele pegou na mão, desenhou os gráficos no trabalho dele, na mão. Desenhou o gráfico e tal, não queria fazer racional e tudo, mas fez bonitinho. E ele tomou todos os cuidados do mundo que o professor era noiado com questão de plágio. E ele fez toda a questão do mundo para não dar plágio. O professor reclamou que não era para fazer mais de 10 páginas. Ele fez 10 páginas certinho. O professor reclamou de um monte de coisa. Ele fez tudo do jeito que o professor mandou. O professor reclamou que ele só fez 10 páginas. O professor olhou o gráfico que ele tinha feito à mão, colorido à mão, porque tipo, eram várias curvas, né? Então ele desenhou com uma cor, com outra cor, com outra Sim. cor. E ele viu esse gráfico e falou... Tinha legenda no canto, ele falou assim... O que são essas cores? Eu não sei. Eu não sou obrigado a entender o que são essas cores no seu gráfico e etc e tal. E começou, tipo, tinha anotação no PDF do meu amigo, da correção, ele mostrou isso. Uhum. E tava o professor metendo pau no gráfico dele, dizendo que tava ruim, que não tinha legenda. Embaixo da anotação do professor tava a legenda com as cores. Tipo, foi no nível do tipo, ele não tinha do que reclamar. E ainda assim conseguiu. Cara, o meu amigo, coisa que ele ouviu ali, sinceramente, dava É que ele processo, tive que cara. engolir seco, hein? E o pior, que tudo isso teve que engolir seco. E aí você vai ver o que aconteceu com esse professor. Fizeram uma banca pra avaliar a conduta dele e botaram ele na banca. Então, assim, tipo, porra, fica difícil, né, irmão? Fica muito difícil assim, É, cara.
Isso porque. Eu vou falar, não vou falar, vou falar, não, deixa quieto, senão daqui a pouco sobra pra mim. Mas Ai, enfim, mano. cara, e é uma coisa pior do que a outra, sabe? E ainda é uns professor que diz que defende uma educação de qualidade, educação acessível, educação para todo mundo, mas na verdade você vai ver tá fazendo esse tipo de coisa com o aluno, saca? Nossa. Cara, É. Ó, outra coisa, que a gente tava falando sobre o problema de viajar e tudo mais. É, teve. Sobre todo o rolê de metrologia, né? sim. Você fez metrologia? Então, eu comecei a fazer, né? Foi quando começou a pandemia. E aí o professor sumiu. Isso. Aí de repente ele não deu baixa, né, pra nenhum dos alunos, mas aí ele botou 7 pra todo mundo, mas ele disse que ia voltar depois. Aí ele fechou em 7, aí foi a época que eu troquei de curso. Só que eu ainda recebo e-mail de metrologia, não sei como, por cadastro da MK ainda. Sim, 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 Porque sim. voltou agora, parece, Sim. entende? Não, e é isso. O cara sumiu. Isso falando sobre a turma 019, 020 também entrou nessa, mas foi menos tempo, assim. Mas ainda é bom, é uma bosta. Mas você vê, os caras sumiram, esqueceram a matéria, fingiram que não acontecia, e beleza, teve todo problemática lá, não quero entrar nesse mérito e tudo. Mas chegou 2021, as aulas estavam para voltar. Aí eu te pergunto, se você tem 2 anos que tava vendo que tava dando merda, pensa um pouquinho numa solução pro que vai acontecer. Aí você sabe qual foi a... As aulas voltaram em quando agora esse ano? Me fala. Voltaram em março, né? Abril. 15 de março, mais 15 ou de menos. março, pois é. É, os caras chegaram dia 9 mais ou menos de fevereiro e veio uma proposta para COC. Para as COCs, né? É, a proposta deles era que todo mundo voltasse uma semana antes das aulas começarem. E nessa semana antes eles iam dar todo o conteúdo, fazer todos os laboratórios e todo mundo ia terminar a matéria em uma semana. Uma matéria de 5 créditos. No incrível mundo, Não, assim, não. no mundo ideal que se O acontecer. melhor de tudo é que você leva 2 anos para apresentar essa proposta. E a- Só que o melhor de tudo é que era proposta. Eles ainda tinham que aprovar a proposta. A proposta tinha que ser comunicada para o sistema, a reitoria. para diretoria, para as coisas todas, passar por todas as instâncias, chegar no serviço de graduação, aí que eles iam mandar e-mail para as pessoas para descobrir o quê? Você tem que chegar uma semana antes. Aí eu te pergunto, o que aconteceria contigo e comigo se a gente tivesse que voltar uma semana antes? Ia ser simplesmente o zero mais fácil que a gente ia conseguir na Verdade, vida. mano. Mano, é muita escrotice você Eu passar. ia sugerir, ô USP, aluga aí um avião pra mim, se for eu volto, de boa. Só Sim. sendo assim. Mas isso foi tão, esse caso foi tão absurdo que não passou. Aham. Obviamente, não Por passou. favor, né? Porra, um mês. Os caras tiveram 2 anos. Mas sei lá, soa até cômico isso chegar a ser uma proposta, Sim, entende? sim, sim. A cogitar isso, Só que cogitar o aí absurdo. passou que eles iam fazer durante a semana. Tiraram um monte de coisa da ementa, fizeram um monte de reformulação lá, e beleza, vai ser durante a semana. E as turmas e tal. E beleza, é foda, porque tinha 300 alunos fazendo matéria, sabe? Era muita gente. Puta que pariu, tem algumas coisas que não dá, não dá, não dá. Aí os caras chegaram, a primeira coisa que eles queriam era dar essa matéria durante a semana. E eles firmaram um acordo com a COC, e isso passou, e ia ser EAD. É que eu te pergunto, no momento, ninguém está em casa mais. Todo mundo tem compromisso que não pode sair dos seus compromissos, não pode adaptar todas as suas coisas para poder ir. Esse era o momento de você ter uma aula EAD, mas que não fosse síncrona. E a pessoa assiste no fim de semana, assiste Uhum. no horário que ela tiver livre.
Porque você sincronizar a agenda de 300 alunos no USP é impossível. Eles só cagaram pra isso e resolveram fazer. E beleza, mas eu vou só botar à noite, que pronto. Cara, a gente não tem vida durante o dia. O único momento que eu tenho pra dormir, comer e fazer alguma coisa, estudar para as minhas matérias é à noite. Eu lembro que a Cida falava, tá, e o que que você faz entre as meia-noite e as 6? É tipo Exatamente. isso aí. Mas é aí que tá, eu já faço coisa entre as meia-noite e as 6. E aí os caras ainda me enfiam a porra de uma aula à noite. E o melhor de tudo é que pra aeronáutica eles queriam fazer, tipo, terça-feira. Eles fizeram pra todo mundo, mas enfim. Eles queriam fazer, tipo, segunda ou terça, 6h30 da tarde. Não, 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 não. Primeira proposta foi 6 da tarde, 6h10, alguma coisa assim, da tarde. E aí, tipo, a gente ficou. Irmão, o ônibus sai da USP 6h20. Como você quer Eu vou, eu que. vou puxar o notebook com um modem assim, aí vai É. assistir a aula enquanto tá no ônibus. Olha que Não, chique. só que o problema, beleza, ainda que tem Wi-Fi no C2, assistindo celular, coisa assim, uma bosta, mas. Uhum. Mas o problema era o bandejão. Não tem bandejão no Campus 2 à noite. A gente, é. Então a gente tem que vir e jantar aqui. E aí, tipo, o pessoal mandou, professor, não dá pra fazer 6h10, 6h15, sei lá, o momento que ele propôs. Por quê? Ixi, o ônibus sai do C2 às 6h20. Aí ele, beleza, vamos fazer 6h30. Aí, gente, professor, eu acho que você não entendeu. O busão sai 6h20. A gente demora 15 minutos pra chegar no C1. Depois que a gente chega no C1, demora mais pelo menos uns 15 minutos de fila no Bandeco. Depois você vai comer. Depois que você comer, você vem pra casa. Em casa, você tá em condições de assistir uma aula. A gente passou o dia inteiro estudando no C2. Aí ele, beleza, 7 horas. Aí, tipo, acho que o pessoal só, não, tá, Deixa, sério. deixa esse maluco. Porque eu não posso depois disso. Então, pensar se fizesse a porra da matéria direito, filha da puta. Nossa, irmão. Professor, e o que que faz você achar que o fato de você não poder nesse horário, então significa que a gente pode, ou Exato, vice-versa? exatamente. Por que vocês acham? Só que é É exatamente. aquele nível de professor que passa um bilhão de coisas na matéria de 2 créditos dele, achando que só tem a matéria dele durante o semestre inteiro, sabe? Não, o melhor de tudo é que a gente não escolheu ter essa matéria nesse semestre, mas a gente era obrigado a ter. E, Uhum. tipo, podia trancar, mas eu vou fazer quando, porra? Tem gente que tá formando. Tava Sim, dependendo só disso, sabe? sim, exatamente. E aí, você pensa, porra, existe um formato em que eu posso postar a aula, o aluno assistir no momento que ele puder. Eu não vou sincronizar 300 alunos e fazer as coisas no momento que ele puder. E etc e tal, existe. Você tem um Moodle, você tem as coisas, tem vários professores que fizeram desse jeito. Você não, e o pior de tudo é que você não está lidando com uma turma, nem com duas turmas. Você está lidando com várias turmas de vários cursos de diferentes perfis ainda, porque tinha de gente de terceiro e de quarto ano. Uhum. Então, assim, é impossível, cara. Impossível você sincronizar todo mundo, cara. E existem milhões de formas de você poder. Cara, o edX, o Coursera conseguem controlar a presença do que a pessoa está assistindo, se ela aprendeu direito, fazer milhões de atividades e nunca nem olhar na cara da pessoa. Por que uma matéria para 300 É pedir pessoas? demais, a gente volta Não, naquele ponto, é pedir demais, entenda não, isso. cara. Não, não, não. E se fosse no sentido de, tipo, porra, surgiu a bomba da matéria, ela brotou assim, de um segundo pra cá, e eles têm que resolver em cima e resolveram de uma forma mal pensada, beleza, mas eles tiveram 2 fucking anos, cara. E essa matéria, a gente tá num assunto chato de ficar regurgitando isso, mas é o suco de como foi a USP no EAD. É tipo, você tem muito Não, tempo, ó. você tem muitas possibilidades, tem dinheiro para as coisas, porque pra quem não sabe, a USP tem convênio com o Google consegue, tipo, você tem Google Suite Armazenamento inteiro, infinito. armazenamento infinito. A USP tem múltiplas plataformas online, não é só uma, tem o Moodle, mas existem outros também, que você consegue postar aula, você consegue pegar presença, você consegue fazer várias coisas, porque durante o EAD, a tecnologia EAD surgiu, cara, pelo amor de Deus.
E aí, tipo, existem diversas opções e beleza, o mundo tava um caos, mas caralho, se tá vendo que tá dando merda, ao invés de ficar forçando um negócio mal feito, você não para e pensa, sabe? E beleza, tem muita gente que vai ficar puta por eu falar isso, mas eu entendo porque teve professor que simplesmente sumiu e voltou agora. Porque não dava. Não dava, irmão. Não dava. Saca? Tem uma matéria experimental no meu curso. Experimental EAD. Experimental é AD, exatamente. Tá bom. Aí entra em conflito com as pessoas que querem formar, porque lá é do final do curso. Entra em conflito, dá conflito com quem quer formar e eu gosto, e, enfim, ficou, tipo, pendengando e não dava pra fazer o laboratório e tudo mais. Fazer o quê? Sabe? Agora, pra falar a verdade, era pra ter feito alguma coisa ainda no EAD de experimental? Não, não tem como. É uma mentira, sabe? Então, eu já tinha feito, ó, eu entrei em 2018, eu já tinha feito os labs, todos os labs, no primeiro e no segundo ano, pelo menos, né? E aí, agora eu tava conversando com um colega meu que entrou no 020, ou seja, fez os lab EAD, pra ele tentar me explicar como foi que ele fez lab EAD, porque é algo experimental. Mas assim, ele falou, olha, cara, a gente só empurrou com a barriga, só fizemos, foi só isso. Não, esses dias, uma coisa engraçada. Faço muita matéria, eu tô atrasadaço no curso, várias Aham. coisas, tranquei o curso, deixei de pegar matéria, por aí vai. E eu tava fazendo um relatório de uma matéria em que pedia, dava um monte de pontos e pedia para a gente encontrar um coeficiente angular com aqueles pontos. Obviamente você faz, o que você aprende no lab de física 1, que é uma regressão linear, com mínimos quadrados, você tira uma coisa que é tipo básica, que serve para literalmente tudo, mexe com dados. Você usa isso tipo todo dia, toda santa Sim, hora, sim, sim. você usa uma regressão linear. E, cara, a calculadora faz isso. A calculadora Casio, mais simplesinha, calculadora científica mais simplesinha faz isso. Ela acha o coeficiente linear. E eu trabalhando lá com os caras e eles simplesmente pegaram um delta x sobre um delta t e jogaram lá com os... E fizeram isso pra, tipo, de ponto em ponto, sabe? Pegaram pra vários pontos, fizeram isso de ponto em ponto, tiraram a média e dava. A média dava, tipo, acho que pra lá de uns 100, umas 100 unidades acima do que era pra dar, sabe? Aham. E eu fiquei, meu Deus do céu, Bag, é uma função, é tipo um botão que você aperta e faz isso, irmão. Não, cara, não. Cara, eu creio Não. que E aí vai. os caras me vêm falar, não, beleza. Ainda tem umas matérias que eu acho. É. Eu acho que dá pra fazer experimental em AD. A verdade é dá. Dá. Mas tem que ser feito. Se o professor se nega a dar experimental, ele tem razão. E se ele está acostumado a dar presencial, o contrato dele é presencial, tem 50 anos que ele dá presencial e ele não sabe dar EAD, é melhor não dar do que dar e ficar uma merda, Olha, sabe? E cagar a vida dos alunos que nem muita gente fez, sabe? Eu entendo, é foda, mas é verdade. há muitos professores velhos na USP que ainda dão aula, Não, né? tem professor E que já aposentou, já tá mas na tá, beira da ainda tá morte, aqui, mas ainda tá aqui, não larga o osso. não larga o Então, osso. tem esses professores aí que eles não sabem nada de computador, de internet, e aí, imagina só, do nada ter que apresentar PowerPoint, ter que saber ministrar aula à distância, como foi o choque para eles também, entende? Então, foi um ensino completamente Cara, precarizado. eu vi professor brigando com mulher. Eu vi professor brigando com cachorro. Vi professor brigando com vizinho. Vi professor dando aula com o celular na cara, deitado na cama. Cara, Vimos de tudo. Assim, só resumindo, eu creio que vai ser uma chaga que vai demorar por muito tempo para ser curada, né? Até porque o povo que pegou EAD no ensino médio também e agora tá no presencial tá sofrendo bastante. Na turma 022 da produção eu noto isso bastante. Então, assim, eu creio que é uma conversa honesta que já deveria ter sido traga. Eu queria muito ter conversado com alguém assim, você não tem ideia. não, Porque é uma não. chaga que vai Eu ficar no vou te falar ensino, uma cara. coisa. É assim, é uma chaga. E a gente tem. Isso reflete muito. E. Porque assim, ok. EAD não é fácil. Fácil, exige o EAD no geral exige uma realidade que o brasileiro não tem.
Não é à toa, tinha um pessoal que defendia ensino à distância, ensino domiciliar. É, cara, imagina pessoa que tem que dar aula e tudo mais, já tava desse jeito. Imagina seu pai, sua mãe dando aula pra você em casa, sabe? Tipo, é muito complexo isso, mas enfim. Não saindo desse mérito, mas falando sobre o EAD no geral. Cara, a nossa educação não tá preparada. Não tava preparada e, tipo, ela não devia, se você for olhar por vias de fato, assim, ela não tinha obrigação de ter virado EAD, virado o que virou, mas virou por não. E eu falo comodismo no sentido de que as pessoas não faziam ideia do que estavam fazendo e tiveram que fazer. E beleza, mas durou 2 anos. Era tempo suficiente da gente parar e pensar qual que é o sistema que daria mais certo, qual que é o sistema, sabe? Poder nivelando as coisas e virando. Mas não, parece que quanto mais tempo passava, mais as coisas iam para um extremo de loucura, insanidade e pessoas querendo matar Sabe um quando você aos tá outros. fazendo uma aposta e você duplica a aposta e vai duplicando, Não, duplicando, você tava duplicando? trucando, já tava valendo 300 vezes o negócio, cara. Exato. E foi muito ruim, cara. Muito ruim. Mas é tipo assim, se todo mundo parasse, vamos usar a lei do menor esforço e da maior eficiência. Quer dizer, do menor esforço e do maior aprendizado. Sim. Seria sim diferente. Teria sido diferente. E eu te falar, que nem esse meu professor fez, que gravou as aulas, dava os exercícios toda semana, e isso computou a nota e tudo mais. Desculpa, mas. Ah, mas e essa forma que você avalia toda semana e não faz prova, pode. Ah, ela não é tão. Não faz o aluno de qualquer coisa que seja. Tipo, não reflete tanto o aprendizado quanto fazer uma. Eu não concordo com isso, mas não reflete tanto quanto uma prova. Cara, o jeito que estava sendo, refletia muito mais. É melhor você ter alguma coisa experimental ou que ainda está se ajustando do que uma coisa que devidamente errado, que você fazer uma prova EAD e que vai dar merda. E fazer mesmo assim, sabe? Forçar as coisas a serem desse jeito. Mas eu também tinha questão de fazer trabalho. E aí, trabalhos foram legais porque, tipo assim, tem professor que sempre passou trabalho, né? Isso acho que todo curso tem sempre aquele professor que gosta de trabalho e outro professor que gosta de prova. Já fica pesado pra gente no normal. Só que teve um momento que todos os professores queriam passar trabalho. Só que não queriam passar um trabalho. Queriam passar 3, 4, 5 Sim. trabalhos. Porque é AD, né? O pessoal tá em casa sem fazer. Cara, Ah, você tá em casa, tá eu sem fazer ouvi, nada. eu ouvi uma professora falar na galera, a galera morrendo, assim, sem dormir uns 3 dias, a professora mandar assim. Eu mandei o laboratório, a prática de laboratório para vocês fazerem, que nem vale nada, mas como vocês estão em casa sem fazer nada, eu acho que era melhor do que ficar ocioso. Cara, quando eu li, quando eu vi, cara, meu Deus, eu tenho nem o que. Eu fico sem palavras, cara. Intancável. Intancável, Mano. intancável. É realmente, não, tô em casa sem fazer nada, não tô com as mesmas matérias que eu estaria se eu estivesse na USP, um professor inventando 5 provas, 5 trabalhos, 200 coisas. E aí teve o outro extremo, né? Que de repente, aí todo mundo, não, porque agora eu vou fazer prova EAD mesmo. Eles cansaram de tanto trabalho, tanta coisa assim. Eu vou fazer prova EAD mesmo, foda-se. Começaram a passar umas coisas no Moodle, assim, absurda, e aí ia fazendo assim. Esse trabalho, aula, aí fez assim, sabe? E aí ficou tipo, vocês que se fodam aí, vão fazer uma prova no Moodle no fim das contas, e vai ser Arena Espartana, dedo no cu e gritaria. E é isso. Ai, ai. Ai, cara, eu só consigo pensar, agora você falando isso, eu só consigo pensar como foi bom eu ter trancado isso e, sei lá, ter ido fazer coisa que eu gosto, Eu não, sabe? eu acho que quando eu olho, eu penso, puta. É porque assim, a gente fica com receio de não acompanhar. Uma flexibilidade muito boa que a USP dá pra gente, a gente poder escolher as matérias, né? Porque Sim. não sabe, a gente escolhe. Se eu tô no segundo semestre do Já primeiro dá pra ano, escolher. já dá pra escolher. E se eu quiser puxar a matéria do último ano, desde que eu tenha os pré-requisitos, eu posso. Então Uhum. tem umas matérias que ficam lá no último ano, que são as coisas assim, desenvolvimento pessoal, as coisas assim. E teve muita gente que fez a coisa mais certa, que foi, viu que tava uma bosta, ao invés de pegar as matérias críticas, pegou as matérias mais tranquilas. Gestão, umas coisas de desenvolvimento pessoal, umas partes mais de organização, de
parte mais soft, de soft skill, coisa do tipo, mais tendência para isso, pelo menos, do que puxar as matérias mais críticas da graduação. E eu penso hoje que eu devia ter feito isso. Devia ter parado e pensado, ó, Tu meteu o louco? vou formar mais tempo, de qualquer jeito, não tem jeito. Pô, agora eu vou pegar meus 12 créditos mínimos, vou fazer a matéria. Porque tem gente que fez exatamente o contrário, que pegou Cara, as eu disciplinas conheci, eu mais conheci um loucas, maluco. tryhardou mesmo. Tem um maluco que ele formou e quase formou em 4, mas ele formou em 4 anos e meio. Aham. Estava com 50 créditos. Ele puxou tanto das matérias da USP, que puxou matéria na Unicamp, matéria coisas de outras universidades, aproveitando e formou mais cedo. Inclusive, eu nem vou falar um nome, mas quem é da USP sabe quem é. Será se ele aprendeu alguma coisa? Aí talvez isso seja outro tipo, Não, pra outra o conversa, pior né? é que tem gente de vários perfis. Só que ao mesmo tempo que tem gente que não tem um perfil de ficar indo na sala e puxando saco de professor, tem gente que não tem perfil de ficar no EAD. Uhum. E o negócio da USP é isso, o aluno nunca vai entender que os alunos têm uma pluralidade. Eles querem um modelo perfeito de aluno. Quem se dá com esse modelo vai ter ponderada alta, vai ter todas as oportunidades e beleza. E quem não se dá com esse modelo, que se foda, seu vagabundo. E é isso, sabe? Resumiu muito bem, nossa. Mas eu Bom, te amo, USP. Eu te amo, USP. é aquela relação de Oh, amor e ódio. Eu creio que a gente, assim, podemos ter falado muito mal, mas na minha visão era uma conversa importante a se ter, e se você tem maturidade para ouvir isso, cara, a gente, assim, está compartilhando a visão de dois alunos, de dois graduandos. Então, é, se a instituição não queria que isso acontecesse, ela que tivesse se comportado melhor. A gente é apenas o resultado do processo, entende? Então eu creio que é mais do que justo falar isso. Assim, se não fosse falado, ia ficar no esquecimento, mas foi uma chaga enorme que muitas pessoas passaram. Muitas sim. pessoas estão tentando se recuperar disso. Eu acho que a gente tem um negócio de. Beleza, não estávamos na pior situação. Teve gente na UFSCar que, cara, a UFSCar foi um demônio durante a EAD. Sumia, reativava, voltava, não voltava. E enquanto isso, cara, eu lembro de um cara que postou sobre o Bandeco da UFSCar, que eles chamam lá, né? E durante o EAD começaram a dar os ingredientes, ao invés de dar marmita, teve um momento que eles deram ingrediente pro pessoal. E teve um dia tipo, eu vi lá um post de um cara falando que chegou lá, eles deram uma sacola com meia cenoura e uma cebola podre. E falaram, se vira. E aí ele tava, galera, o que que eu faço com isso? Então, assim, ok, a gente ainda tá num ponto de, ok, tem gente que tá pior. Mas aí que tá, a gente também não tem que ficar pensando, tipo, ó, tem gente que tá pior, tem gente que tá melhor. A gente tem que falar o que tem que ser falado, sabe? Tentar Tem se que. melhorar, é isso. Exato. A ideia é todo mundo conversar, todo mundo melhorar. O problema é que começa. A galera sai muito da linha, fica muito na defensiva, muito enfim e Uhum. tal. Não aceita o que estava acontecendo, não aceita que não estava legal, não Sim. aceita. Cara, sinceramente, desculpa, mas pra mim, eu olho no Júpiter e a média. Tem um lugar lá que você vê a média geral do curso. Uhum. A média geral do curso subiu durante o EAD. Existe alguma chance de, durante o EAD, as pessoas terem aprendido mais? Resposta: não, de jeito nenhum. De forma alguma, de jeito nenhum. E aí, tipo, mas você não pode abrir a boca numa reunião de alguma coisa, alguma instância da USP pra falar sobre isso? Jamais. Imagina, você questionar que os professores fizeram um bom trabalho durante o EAD. Nossa, cara, assim, um dos objetivos, assim, de eu ter feito todo esse projeto aqui é para desabafar um pouco isso. Fica Não, enterrado na garganta do tô aluno. aproveitando, já são umas 10, 11 da noite, Acho que 9 era horas. 9. Mas eu acho que é o suficiente por hora. Vamos falar de outra coisa, porque se eu for ficar falando mal do EAD, eu vou passar o resto da vida aqui. É, O podcast não vai ter fim. exatamente. Mas que, assim, eu creio que elogio.
sempre vai ter, para a USP, tem muitos elogios Nossa, sobre a sim, instituição, sim, mas no momento que você não se permite criticar, você estagna, você não precisando. melhora. É algo que é necessário. Eu gosto da USP, eu não me enxergo fazendo qualquer outra coisa. Na moral, eu não me enxergo em qualquer outro lugar. De forma nenhuma. Pra mim, o meu lugar aqui, fazendo o curso que eu tô fazendo, levando. Não tá perfeito do jeito que eu gostaria que tivesse, muito da minha parte também. Mas se eu falar pra você que é tudo perfeito, que a, Então, que a USP tem uma convenção de ideias perfeitas, desculpa, eu não preciso de 2 minutos com o Júpiter aberto para mostrar para você que tem é, muita coisa falha. olha, Saulo, tá vindo, todo ano tá vindo um bicho que tem um sonho, que tem a mentalidade que uma vez a gente teve, de que, pelo menos eu tive, de que era um mar de rosas, de que era 100%, de que era uma maravilha. Não, a instituição é muito boa, sim, mas é importante você trazer pro calouro, pro possível bicho, que existe desventuras aqui, que tem dificuldade, sim, que aqui é um lugar que tá na Terra, que pode melhorar. Então é Eu por sempre, isso que eu trago essa mensagem, sabe? eu sempre fui uma pessoa muito pessimista. Então, assim, eu cheguei com um negócio, defendia muito curso, falava, não, porque o curso é bom, etc e Uhum. tal. Mas eu nunca vim pensando que ia ser uma maravilha, não. Bem sério, mas é uma coisa minha, eu sou Eu vim pessimista. completamente no mundo da lua. Ah! Eu vim. Mas eu nunca pensei que eu ia ver tanta hipocrisia quanto eu vejo aqui. Eu acho que essa palavra assim, hipocrisia, falta de diálogo. E quando o diálogo acontece, as pessoas fingem que ele não aconteceu. Vamos mudar, vamos fazer para mudar e etc e tal. Aí não faz. Aí volta, começa a brigar, virar uma cachorrada, fica latindo, gritando, apontando o dedo na cara do outro, porque o outro não fez o que foi conversado. Você também não fez nada. E não dá em pizza. Aí passa mais um tempo sem fazer nada, aí volta e, cara, fica um ciclo infinito. E De gente, mentira, de mentira, de hipocrisia, de gente que botando o dedo na cara do outro e falando. E não dá em nada, sabe? E muito da USP é de professor achar que por ser professor pode fazer o que quiser e nunca só olhar para o próprio umbigo e não olhar tipo ao redor. E isso não é exclusivo da USP, acho que todo o setor acadêmico no bem Brasil tóxico, é né? bem assim. No mundo inteiro, meu, o Brasil tem uma essência assim, parece que, tipo, foi evoluindo com o tempo, né? Porque, beleza, muito tempo atrás podia ser bem pior. Uhum. Mas foi tentando evoluir com o tempo e parece que foi ficando mais amargurado. E aí, tipo, você não pode tocar num assunto que vira uma cachorrada, sabe? É muito triste isso. Bom, eu acho que já tá assim, deu mais de 2 horas de podcast. Eu, eu creio, eu vou te convidar para a gente conversar depois sobre o curso em si. E as outras pessoas que eu trouxe aqui para entrevistar foi de uma maneira bem mais objetiva, mostrar curiosidades. Tipo, por exemplo, o plano seria mostrar aviões aqui, explicar algo que tu acha interessante, algo que tu tem interesse em pesquisar, esse tipo de coisa. Então, eu creio que eu vou fazer isso. Eu vou dividir o vídeo em algumas partes. E para quem está acompanhando, para quem pretende acompanhar o canal, eu vou trazer muita coisa boa aqui. Meu objetivo é que tem uma outra crítica que eu tenho à instituição, é que ela é muito presa apenas no mundinho dela, como se fosse um Monte Olimpo. Então, o objetivo de eu trazer isso para as redes sociais é para mostrar, não, que aqui tem área de pesquisa, de desenvolvimento, tem gente muito inteligente. Eu já tô Tem mandando coisa, tem, mensagem, já tô convidando. tem coisa que as pessoas não fazem ideia quando elas É. falam, né? Tipo, tem muita gente que eu vejo que, por exemplo, defende que, porque o investimento em ciência tinha que ser feito pelo setor privado, Hum. porque, etc e tal. E aí as universidades públicas entram na frente porque não pode. Cara, pode. Se você quiser doar 2 milhões de reais e ter um bom aproveitamento, doa para a USP. E deixa eu te falar que não seria primeiro, porque tem muita empresa que faz. Uhum. E sai daqui com um lucro muito grande, sai Sim. aproveitando um absurdo. Cara,
Tem gente aqui em São Carlos que aluga, tipo, não aluga, né? Tem toda uma Trâmite legal, burocracia, um sim. trâmite legal para fazer isso, mas que aproveita os laboratórios da USP pagando, tipo, 10% menos que isso para usar, fazer um experimento, alguma coisa. Por quê? Porque ele, na empresa dele, teria que montar um laboratório, contratar gente, fazer coisas, Aqui já tem e aqui já estrutura. tem a estrutura. E ele faz essa prestação de serviço, ele contribui para a universidade, ele contribui, de certa forma, para a universidade, e a universidade contribui com ele, todo mundo sai ganhando, cara. E fora que, tipo, por exemplo, foram fazer algumas pesquisas, tem vários projetos na USP que receberam mais milhões, tipo, projetos milionários, Uhum. mas que o dinheiro não veio do governo, veio do setor privado, sabe? É tipo, e aí, tipo, eu concordo que tem que ter os dois. Pra mim não funciona sem os dois. Não dá pra ser alheio à sociedade, mas também não dá pra, tipo, defender, tipo, só o que a empresa quer, porque aí fodeu. Mas, puta, tem muita coisa, sabe? Tipo, não dá pra falar que, porque não tem muita coisa. Tem muita coisa que você não Pois sabe é, sobre a então, o que USP, sabe? falta é mostrar, Exato. apresentar para a Agora, população. uma coisa, a USP é péssima, mostrar o que ela faz. Justamente, pois é. E tem muita coisa incrível aqui no campo, sério. Eu vou trazer gente aqui, eu já tô mandando mensagem, tem gente que já topou, que tocou cada projeto incrível, então. Mas por que as pessoas não têm acesso, não têm conhecimento? Simplesmente porque não é divulgado e fica preso aqui, fica retido. Aí às vezes a pessoa pensa, nossa, tá, mas beleza, a USP existe, mas o que ela está contribuindo? Ela está contribuindo, só que a pessoa não tem noção de que isso aconteça. Então, esse é um dos objetivos. Vai vir gente aqui que está se formando, vai vir graduando, vai vir doutorando, vai vir gente que já se formou. Aguardem e assim, continuem acompanhando para vocês verem que, apesar da gente descer a porrada nesse episódio 0, a gente faz isso porque a gente vê perspectiva de melhora. Porque se fosse tudo perfeitinho, seria só elogio, mas não é. Precisamos ser realistas. Então, eu creio que seja isso. Eu falo muita bosta, às vezes até me exalta um pouco, mas, cara, se for pra ficar falando sobre isso, posso falar dias e dias. É, E se alguém ver também que eu falei alguma coisa errada, falar que eu desculpo, admito eu também. Nenhuma nenhum. E é isso. É, Aconteceu muita coisa, a gente talvez tenha saído do assunto, mas a ideia desse episódio 0 era ter ido sem roteiro mesmo, para mostrar a essência do entrevistado, do entrevistador e também por que tá surgindo tudo isso. Tanto que eu brinquei, né, mostrando da onde que a gente veio. E a gente veio do povo, né? A gente tá traçando uma história aqui meio Cara, a que gente veio históricas. do bico do Sofreu, hein? papagaio, A cara. gente sofreu. Bico do papagaio. Ah, ô Saulo, nunca te contei. Só pra encerrar aqui com mais um caos. Teve um dia que eu tava tendo crise de ansiedade. Isso era 9 horas da noite. Nossa, eu não posso ficar preso aqui, parado aqui dentro. Quando eu tenho ansiedade, eu fico enérgico, sabe? Fico me tremendo. Nossa, eu vou correr. Eu fui correr lá no campo de futebol. Só que tava fechado o campo de futebol. Então, eu vou correr pelo campus. E aí eu tava descendo sentido alojamento, tem uns banquinhos lá, né? Aí tinha uma galera que tava jogando Uno. Eu não sei porque eu tive um pico de extroversão. E aí eu fui conversar com a galera. Aí, eu posso jogar Uno com vocês? Aí papo vai, papo vem. Eu perguntei, nossa, de onde vocês são? Aí tinha uma guria que era da Bahia. Aí tinha um guri que era de Araguatins, Tocantins. Caralho! E aí tinha uma guria que era do Maranhão. Eu falei, nossa, do Maranhão, de onde você é? De Imperatriz. E ela faz Fiscomp, se eu não me engano. E ela tá lá no alojamento. Eu fiquei em choque. Nossa, de Cara, Imperatriz. eu preciso conhecer essa pessoa. E ela conhece o Glauco, ela estudou no Dom Bosco. Eu não lembro se ela fez Expoente. Ela é mais nova que a gente, né? Ela é mais nova que a Ah, gente. tá. Ela entrou depois da gente. Sim, entrou Tem depois. um carinha de Imperatriz que se chama Mecatrônico. Sim, sim, eu conheço o O Alexandre. Alexandre. Pois é isso. Então, assim, todos eles estão passando por lutas. E um dos objetivos também é mostrar que a gente não tá sozinho, né? Quando a gente compartilha essas coisas, quando bota pra Exato. fora, Não é só você que fala bosta. Eu também falo. todo mundo, Todo todos mundo. nós falamos, todos nós estamos no mesmo barco e o barco é o Titanic.
é isso.